Oi, gente! Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam todos bem. Bom, hoje na nossa aula de quinta-feira, nós vamos trabalhar com língua portuguesa e matemática. Vamos lá? Então, olha lá, gente. Aqui nós vamos falar um pouquinho sobre a diversidade cultural, tá? Então, a cultura de um povo ela é formada por vários elementos, como crenças, ideias, mitos, valores, danças, festas populares, alimentação, modo de se vestir, entre outros fatores. É uma característica muito importante de uma comunidade, pois a cultura é transmitida de geração em geração e demonstra aspectos locais de uma população. O povo e a cultura. Mesmo vivendo em municípios com tamanho, idades e histórias diferentes, os habitantes do estado compartilham uma herança cultural que está presente no seu dia a dia. As ideias, os valores, as crenças, as atitudes, a forma de viver e até mesmo os bens materiais que fazem parte da vida das pessoas estão relacionados com a cultura e com a história da população. Uma grande herança. A maneira de ser e de viver da população de qualquer estado brasileiro tem semelhanças e diferenças em relação à população do restante do país. Uma das semelhanças é a língua usada em todos os estados, o português. É importante ter uma língua comum a toda a população brasileira, porque assim as pessoas de todos os estados podem se comunicar. Ainda que no Brasil a língua falada seja apenas uma, existem diferenças entre a forma de falar o português nos diferentes estados do país. Leia a tirinha do Chico Bento e o quadro a seguir. Eles trazem exemplos de um jeito de falar que se parece com o de muitos mineiros. Professora, a senhora ia me castigar por alguma coisa que eu não fiz? Claro que não, Chico. Ainda bem, professora, porque eu não fiz a lição de casa hoje. Tá? E daí aqui a gente trouxe um dicionário do mineirês, tá? Então, por exemplo, cadique, né? Assim, tenteno, entender o motivo, deu, né? Chega, já deu, né? Sou, normalmente é usado no final da frase, né? Então, aqui tem alguns exemplinhos para vocês lerem sobre isso, tá? Então, existe diferença entre a maneira que a gente fala e a maneira que a gente escreve a língua? Sim, isso a gente chama de variação linguística, tá? A variação linguística, ela pode acontecer dentro do país, nos estados diferentes. Por exemplo, no Rio Grande do Sul, existe uma forma de falar, né? Então, eles falam ba, tchê, né? Lá no Nordeste tem uma outra forma de falar. No Rio de Janeiro, eles puxam mais o S, né? Parece um X. Então, essa variação a gente chama de variação regional. Ela acontece quando varia entre os estados, né? Mas ela pode ser social também. Às vezes, uma pessoa mais carente, mais humilde, fala a língua portuguesa de uma forma diferente de uma pessoa que tem instrução, que foi para a escola, que estudou, né? Todas as pessoas falam a maneira mostrada na história em quadrinhos e no quadro? Não, né? Nem todas as pessoas falam dessa forma, né? Leia novamente a história em quadrinhos e o quadro e agora reescreva a história usando a pronúncia do português oficial. Então, vocês vão reescrever a fala do Chico Bento de uma forma que fique o português correto. O português correto é aquele português que a gente escreve, que a gente faz produção de texto, tá? Aqui, vocês vão pesquisar alguns exemplos de danças, de mitos e de crenças, tá? Diferentes que a gente pode encontrar na família. Então, vocês vão pesquisar aí na família de vocês podem pesquisar na internet também, exemplos de dança. Então, por exemplo, dança, tem dança gaúcha. Dentro da dança gaúcha tem um monte de tipo de dança. Tem o samba, tem o funk, né? Mito, que tipo de mito que tem aqui no Brasil? Que tipo de crença? Crença pode ser crença religiosa, por exemplo, tá? Bom, uma festa muito popular aqui no Brasil, e principalmente no Sul e no Nordeste também, é a festa junina. Então, a gente trouxe alguns probleminhas para vocês envolvendo o tema da festa junina,
tá? Vocês vão responder aqui com bastante atenção. E aqui a gente tem um outro elemento da cultura que é bem importante, que são os brinquedos, né? Ao longo dos anos, os brinquedos eles evoluíram, mas eles fazem parte da cultura, né? Principalmente das pessoas que viviam naquele tempo lá e que usavam determinado tipo de brinquedo. Então, aqui também tem algumas atividades envolvendo o tema dos brinquedos para vocês. Certo, gente? Prestem bastante atenção, resolvam os exercícios com cuidado, tá? E é isso. Se cuidem e fiquem com Deus. Até a nossa próxima aula.